Olá, boa tarde. Vamos juntos para mais um TV Esportes. No futsal, Guarani de Frederico Westphalen sai na frente por um lugar na final da Copa dos Pampas. O Verdão fez a lição de casa ontem à noite lá no noroeste do Rio Grande do Sul. O duelo com o Atlético do ginásio Itapajé foi equilibrado e com muita bola na rede. 2-2 era o placar ao intervalo, mas no final dos 40 minutos o Guarani levou a melhor, vitória por 5-3. William e Batata marcaram 2 gols cada. Daniel também contribuiu para o triunfo do time local. Ceará, Guilherme e Fonseca, por 2 vezes, fizeram os gols do visitante. Com a vitória diante da sua torcida, o Guarani pode até empatar o confronto de volta em 3 passos no dia 5 de novembro. Já o Atlético, para seguir na briga pelo título, precisa ganhar no tempo regulamentar para forçar uma prorrogação. Em caso de igualdade no tempo extra, o regulamento prevê a disputa por pênaltis. Na final da Copa dos Pampas já está a Uruguaianense, que nas semifinais eliminou a AGSL de São Luís Gonzaga. A equipe da Fronteira Oeste busca o bicampeonato, já que levantou o troféu da competição em 2024. Este ano, 16 clubes de várias regiões do estado entraram na Copa dos Pampas, torneio organizado pela Liga Gaúcha de Futsal. A cidade de Guaíba recebe a partir de amanhã o torneio estadual de patinação artística, dividido em 2 categorias, uma aprendiz e novatos e a outra iniciantes e básico. A disputa vai até o domingo. E para falar sobre essa competição, nós vamos conversar com a presidente da Federação Gaúcha de Patinagem, Andréa Lindecker. Andréa, seja bem-vinda ao TV Esportes. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Andréa, eu sempre achei que fosse Federação de Patinação, mas é patinagem. Explica para nós como é que é isso. Que são vários esportes sobre rodas que estão sob a guarda da federação, né? Nós temos a patinação artística, o inline, que é a patinação de velocidade, temos o hóquei, temos outras modalidades, como roller derby, skateboard. Então, a patinação, na verdade, é um desses esportes, mas são vários dentro da federação. E como é que vai ser esse próximo evento? Esse evento, ele, na verdade, iniciou em Guaíba ontem com uma iniciativa muito bacana de um projeto social que fez a primeira Copa Guaíba de Patinação Artística. Participaram patinadores de Guaíba, de alguns projetos, e também patinadores de Alegrete. E aí, na sequência, a partir de amanhã, tem esses torneios estaduais que tu comentaste, que são de 2 categorias divididas, né? Aprendiz e novatos, que são os que estão efetivamente iniciando na patinação, e iniciantes e básicos, que já são patinadores um pouquinho mais avançados. E vai ter um evento na Rótula das Cuias? Sim, sim. O inline, né, que é a patinação de velocidade, vai ter esse evento agora no próximo sábado, que sai ali da Rótula das Cuias às 7 da manhã. E esses são patinadores de modalidades mais de rua, né, um pouquinho diferente da patinação artística. E como é que foi esse Mundial na China? Teve algum atleta gaúcho, algum atleta brasileiro? Tivemos. A gente teve uma atleta gaúcha de Santa Rosa, que participou de um quarteto junto com o pessoal de Santos, que conquistaram uma medalha. E tivemos mais um quarteto gaúcho, que também participou e ficou muito bem colocado no Mundial. Nós estávamos conversando em off aqui, tu já fostes atleta do Grêmio Náutico União, né, de esgrima e ginástica. Como é que tu foi parar na federação de patinagem? Na verdade, eu não deixei a minha filha fazer, né, ginástica olímpica, e que na época artística se chamava olímpica, e ela descobriu a patinação por uma recreação, e aí eu acabei me envolvendo desde que ela começou a patinar com 5 aninhos. E como é que tu faz agora? Se divide como fã, mãe, presidente? Na última gestão da patinação da Federação Gaúcha, né, o presidente era o Lazzaroni e eu era diretora financeira. E aí agora, desde esse ano, eu assumi essa gestão de 4 anos como presidente. Então, a gente se divide de uma forma bem bacana, porque na patinação as pessoas são muito envolvidas com o esporte e são muitos familiares que sempre se envolveram na federação, desde a história dela, né, que já tem 52 anos. E como é que faz para começar a patinar? Porque o patins é aquele negócio com 2 rodinhas na frente, 2 rodinhas atrás, que não é feito para fazer aquelas piruetas, né? Parece que não foi feito, mas fazem.
A gente tem patinadores muito, muito renomados aqui no estado e o esporte começa com uma marchinha, né? As crianças vão marchando para aprender a caminhar. Depende um pouquinho das famílias. O recomendado é a partir dos 4, 5 aninhos que a criança já tem, né, uma maior destreza, mas a gente tem crianças que começam a patinar desde que aprenderam a caminhar, porque as famílias já são envolvidas no esporte. E como é que funciona? Dupla, individual, quarteto? Nós temos competições individuais e aí várias modalidades, né? Tem o livre, que é essa mais conhecida de currupios, giros, saltos, né? Que é a que o pessoal mais conhece e tem acesso. A gente tem a patinação também na modalidade dança, que daí são passos um pouco diferentes, mas também muito complexos. E temos essa modalidade de shows, né? Que daí tem duplas, quartetos, mini grupos e grupos grandes de show. E como é que é? Hóquei? Tem o hóquei também, né? Que, na verdade, a gente está agora na federação tentando fazer uma retomada desse esporte, porque ele ficou um pouquinho esquecido e agora a gente tem alguns técnicos e ex-atletas que estão tentando também trazer isso de volta numa iniciativa também de trazer mais meninos para o esporte, né? Porque o hóquei acaba sendo um pouquinho mais masculino e existe um pouquinho de preconceito em relação à patinação ser mais feminina do que masculina. É mesmo? E temos muitos praticantes aqui, ou está havendo muita procura agora? Olha, nós temos, assim, de atletas federados na patinação artística, nós temos aproximadamente 800, tá? Aqui no Rio Grande do Sul. Mas, claro que o esporte é praticado não só por atletas federados, né? Porque a filiação à federação é para que possa participar de eventos oficiais. Mas a gente tem um número bem bacana na patinação artística. No inline, nesse momento, a gente tem aproximadamente 30 atletas federados, mas 200 patinadores de rua que participam de corridas, né, desses circuitos e dessas brincadeiras que eles fazem. No final de semana passado, eles fizeram uma corrida de Halloween também, né, temática. Então, a gente tem bastante praticante aqui no estado. E como é que foi esse evento no ginásio Coelhão? Foi solidariedade, patinação, competição? Na verdade, a Prefeitura de Guaíba quis apoiar esse evento para permitir que crianças que não tenham acesso ao esporte pudessem também participar, né? E também como uma forma de retomada da cidade, que sofreu tanto com a enchente, né? Então, eles estão apoiando muito o evento, o ginásio está muito bacana, a gente, inclusive, convida todo mundo a participar, porque o ingresso é solidário, pode levar uma doação de alimento, de produto de limpeza, de kit de higiene, que vai ser dedicado para as entidades carentes de lá. André, não tem como fugir de uma pergunta. Patinação. Quanto eu investiria hoje para começar a patinar? Essa é uma pergunta um pouquinho complexa, porque os equipamentos são caros, né? Um patins básico, assim, iniciante para praticar a patinação custa em torno, no mínimo, de R$500 para começar numa escolinha, por exemplo, né? E após isso, os equipamentos vão ficando cada vez mais caros. A gente tem aí os atletas que competem em nível internacional, inclusive nacionalmente. Uma sacolinha com a mochilinha deles, com os patins ali, tem em torno de R$10.000, assim, de investimento em equipamentos. Fora o restante, fardamento, ginásios, né? Porque a gente tem bastante dificuldade na prática da patinação, porque os ginásios são restritos, nem todos permitem que se pratique o esporte sobre rodas no ginásio, então as locações são caras, e fora daí a área técnica também, que o pessoal tem que bancar os técnicos para conseguirem aprender. Isso, tu acha que, se fosse mais divulgado, por exemplo, em escolas, facilitaria? Facilitaria, sim. A gente tem bastante escolinha de patinação que funciona dentro de colégios, né? Tem várias escolas aqui em Porto Alegre, no estado, na região metropolitana, mas facilitaria se fosse um esporte mais praticado, né? Que tivesse mais acesso. Por isso que tem tantas iniciativas de professores e de escolas de patinação em projetos sociais, para propiciar que a gente tenha o acesso de crianças carentes também no esporte, porque a questão de equipamento realmente é cara. André, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela iniciativa. Obrigada. A Federação agradece a oportunidade de divulgar esse esporte tão bacana e que possa possibilitar aí o acesso de outras crianças também na patinação. Tá aí. André Lendecker, presidente da Federação Gaúcha de Patinagem. E agora vamos falar de Campeonato Gaúcho de Kart Indoor. Será disputado hoje à noite em Porto Alegre. A competição retorna à pista indoor no Piquet Park, no Shopping Iguatemi, zona norte de Porto Alegre, e marca um feito inédito.
É a única pista indoor do Brasil a receber oficialmente um campeonato pela terceira vez. A prova acontece a partir das 7 horas da noite, em um traçado de 700 metros e karts da frota Metalmore Indoor, nas categorias graduados e master. Esta é a maior e mais moderna pista de indoor na América Latina. A corrida será dividida em 3 baterias. A primeira com classificatória de 2 voltas, a segunda bateria com inversão do grid e a terceira com a soma das pontuações das 2 primeiras baterias, definindo a ordem de largada da terceira. A etapa integra o calendário oficial do Campeonato Gaúcho de Kart Indoor 2025, elaborado pela Federação Gaúcha de Automobilismo, e será organizada conforme as prescrições do Código Desportivo Internacional. Os 5 primeiros colocados de cada categoria vão receber troféus de premiação. Entre os nomes esperados se destacam Pedro Paulo Bartelli, na categoria Master, e Laerton Souza, na Graduados. A realização representa mais um passo importante para o fortalecimento do kartismo no Rio Grande do Sul, aproximando o público da modalidade. A equipe da Universidade de Santa Cruz do Sul retornou dos Estados Unidos com a 10ª posição no Campeonato Mundial de Barra. A iniciativa consiste na projeção de um carro de competição feito por alunos dos cursos de engenharia. O coordenador do projeto Barra de Galpão, o professor Fernando Sansoni, fala sobre a experiência dos alunos da Unisc. Conseguimos fazer todas as provas que eram necessárias, estáticas, conseguimos fazer as provas dinâmicas e depois, no último dia, que é o Enduro, a competição que tem mais pontuação, 40% de toda a nota, nós conseguimos ficar no final do Enduro como a 6ª melhor equipe de Baja do mundo. Isso é um feito bem grandioso. Na primeira participação nossa, em 2022, conseguimos ficar em segundo, mas era outro carro, era outra equipe, e agora a gente conseguiu ficar em 6º. Depois, para finalizar, nós ficamos na classificação geral no top 10 mundial. Isso é bastante coisa. Na primeira participação em 2022, nós fomos entre 16º por aí. Então agora a gente melhorou a nossa classificação, conseguimos deixar o nosso carro em evidência. E uma novidade desta edição é que a partir deste ano, os 10 primeiras equipes que participaram no Mundial, elas têm a vaga garantida para o próximo ano. Isso significa que nós já estamos com o passaporte carimbado para competir em 2026 no Mundial nos Estados Unidos. Ainda não decidimos a nossa participação, depende ainda de recursos, depende ainda de conseguirmos angariar esse financiamento para poder fazer essa participação, mas nós estamos lutando para isso, para representar de uma maneira espetacular, melhor do que a gente fez agora, porque ficar entre os 10 primeiros, entre 124 equipes do mundo todo, realmente é um desafio que deixa a Universidade de Santa Cruz do Sul em evidência dentro do ensino de engenharia classe mundial. Não devemos nada para ninguém e a gente fez o nosso trabalho, o melhor que a gente podia fazer. Existiam outras equipes tão boas e melhores até do que a nossa, com mais recursos, com mais financiamento, com mais alunos, com mais tudo que se possa imaginar em termos de recursos, mas a gente tinha uma coisa que era a nossa vontade de participar. E nós ficamos por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao vivo, ao 12h15. Boa tarde.